Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que torce para o Timão. Bom, a Globo resolveu abrir os cofres, né? Uns falam que é 300 milhões e outros não. Eu não creio que seja tudo isso, tá? E outra coisa, Gabigol quer assinar um pré-contrato com o Corinthians. A verdade é que eu já estou de saco cheio de Gabigol, acho que já encheu muito. Como disse, ele no Corinthians seria muito bom para os dois, tanto pro Corinthians, tanto pro Gabigol e pro Flamengo, né? E bem, vamos esperar pra ver, né? Hoje o Corinthians enfrenta o São Bernardo, tá? 8 horas, se eu não me engano, o jogo válido pela Copa do Brasil. E é o jogo da vida do Timão, tá? Perdeu, tá fora. Agora que os salários estão pagos, espero que os jogadores entrem bem e o Antônio faça um bom trabalho hoje. E bem, vamos ver o que o Samir Carvalho disse, né? O canal dele tá aí na descrição, tudo certinho, de praxe. Os créditos pra ele também. Mas antes de tudo, já deixe seu like, já se inscreva aqui, tá bom? E fiquem com o vídeo. Meu amigo Leonan fica todo arrepiado. Vou falar de Gabigol no Corinthians, tá? Na verdade, eu decidi apurar mais uma vez, tá? Às vezes as pessoas acham, sabe, de novo esse assunto. Esse assunto foi hoje divulgado no jornal Dia do Rio de Janeiro, que é um dos principais jornais do Rio de Janeiro, se não é o jornal de maior audiência, tá? Muita gente viu o post aí nas redes sociais, né? Do repórter Fabrício Lopes, né, que escreveu a matéria, tá? Eu tô aqui, nem vou colocar a matéria porque vai gerar e pode gerar algum problema para mim no YouTube. Gabigol, ele começa dizendo 276 jogos, 155 gols, uma média de 0,56 gols por jogo, 43 assistências, 11 títulos e um vice-campeonato mundial. Esses são os números alcançados por Gabigol desde a sua chegada ao Flamengo, tá? Ele diz mais aqui na matéria. Entretanto, seu contrato chegando ao fim em dezembro, sem um posicionamento do clube para renovação, Gabigol já começa a pensar em seu futuro longe do Mengão. E o Corinthians segue acompanhando de perto todo o desenrolar da situação, aguardando paciamente por um desfecho favorável à ida do artilheiro ao clube paulista. O Corinthians pensa ainda em oferecer ao jogador um pré-contrato a partir do meio deste ano. Enfim, tem mais coisas lá na matéria, inclusive detalhes sobre esse pré-contrato e também em relação aos números do Gabigol na atual temporada, né, que não são nada bons, né? Ele tem 293 minutos jogados, 2 gols apenas. O Pedro, que é o seu principal concorrente, tem 552 minutos, 9 gols e 1 assistência. O Gabigol é o quarto artilheiro do Flamengo no Carioca, fica atrás do Pedro, do Cebolinha e do Arrascaeta, tá? Eu fui apurar, fazer minha parte, né? Não dá só para ler a matéria e crer na matéria. Eu fui apurar e me falaram realmente que existe o interesse do Corinthians num pré-contrato com o Gabigol no meio do ano. E que, se possível, o Corinthians tentaria um acordo com o Flamengo para não esperar, né? Para ter o Gabigol somente na temporada 2025. O Corinthians tem um salário para oferecer para ele. O Corinthians, enfim, teria que se virar com o Flamengo. O Corinthians não quer pagar também uma grana de direitos econômicos para o Flamengo, até porque ele está com um contrato no final. O Corinthians visa um salário apenas para ele, claro que seria um ótimo salário, e claro, né, tem a intenção de contar com o Gabigol. Não há negociação aberta, mas há um monitoramento do Corinthians visando um pré-contrato no meio do ano, para quem sabe já tentar também uma liberação. Mas eu vou repetir uma coisa para vocês, a informação do dia bate com a informação do Corinthians, mas eu tenho sempre um adendo a fazer, como eu fiz na primeira vez, acompanhando todo o caso, trazendo as informações, muitas vezes em primeira mão do caso do Gabigol. O problema sempre é o Gabigol, o problema não é o Flamengo. Acredito que o Corinthians, pedindo uma liberação para o Flamengo, se chegar a um acerto com o jogador, aí sim ele será jogador do Corinthians. O problema é o Gabigol. Ele insiste ainda em ficar permanecendo no Flamengo, tentando retomar o seu espaço. Vamos aguardar. O Jornal Dia falou que ele não vai renovar, tá? Até porque ele não abre mão daquele contrato que ele pediu de renovação. Enfim, ele fez jogo duro realmente em relação a isso, não vai mudar e não quer renovar se não for pelo contrato que ele pediu. Esse contrato que o Corinthians aceita pagar para o Gabigol. Então a gente vai ter que aguardar até o meio do ano, tá? Pelo menos, para saber, né, o que vai pegar em relação ao Corinthians e Gabigol e se teremos novamente uma negociação aberta. O Corinthians quer tanto o Gabigol que evita polêmicas, não quer polêmicas com o empresário dele, não quer polêmicas com o Flamengo, porque o interesse existe, o sonho continua, tá? O Corinthians evita qualquer assunto, por que não veio, por que desistiu, aquelas farpas que foram iniciadas não vai existir mais.
pode anotar aí, porque o Corinthians tem sim interesse no jogador, mas por enquanto não passa do interesse, não há a negociação aberta e repito, tudo vai depender mais uma vez do camisa 10 do Flamengo. Em relação aos direitos de televisão, hoje surge uma informação que a Globo ofereceu 300 milhões de reais para o Corinthians fechar um contrato com a Globo, que seria Globo/Libra. É bom lembrar que a Liga Forte saiu fora, né, desse contexto. Informações que eu recebo é que o Corinthians que desistiu, né, tratou a proposta deles como ridícula, e o Corinthians então tira a Liga Forte aí entre as candidatas para fechar os direitos de televisão. O Corinthians agora tem a Globo, né, a Libra, para tentar fechar. Esse valor de 300 milhões não é verdade, tá? Uma fonte no Corinthians me disse que não é verdade. O Corinthians está tentando alguns acertos interessantes, mas não é esse valor. A Abrax oferece 240 milhões. Lembrando que se o Corinthians alcançar algumas metas, esse valor pode chegar a 270. Outra coisa importante, tanto a Libra como a Abrax promete um adiantamento, né? A Abrax fala-se em 60 milhões, na Libra fala-se até em 100 milhões, ninguém, enfim, nunca cravou isso aí de fato. A verdade é que o Corinthians negocia, tentando fechar um melhor negócio. O Corinthians quer estar mais na TV aberta, pode ser SBT, Band, se fechar com a Abrax, tem ainda fechada com a ESPN, o streaming com o Cazé, ou pode fechar com a Globo, simplesmente Sport TV, e também nos jogos que ocorrem no Premier, tá? Além, claro, da TV aberta, a Globo. Então o Corinthians tá vendo que vai ser melhor para ele, que é o mesmo número de jogos em TV aberta, tá? Que o Flamengo, e que é a mesma grana que o Flamengo recebe. Enfim, vamos aguardar, mas esclarecendo para vocês essa questão aí, que não procede dos 300 milhões, também trazendo uma informação exclusiva, que foi o Corinthians que pulou fora, né, da Liga Forte, não gostou da proposta, e agora tem essas duas. Enfim, está caminhando para o final essa novela, né, dos direitos de televisão do Corinthians. Deixa o seu like, comenta aqui.